Ei, fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Pegaram algum desses movimentos? Mercado bem volátil, mercado com uma amplitude muito boa, tá? Mínima e barra máxima aqui, bem interessante. Ah, mas não tá sendo igual foram nos últimos dias, tudo bem, mas foram 1.700 pontos ali com volatilidade. Caiu, subiu, caiu de novo, subiu de novo e um dia bem interessante aí para quem conseguiu aproveitar. Hoje eu não encaixei as boas operações, tá? Vou mostrar aqui para vocês a minha leitura, vou explicar o que que eu fiz, onde eu entrei, onde eu saí, quais as operações que eu fiz, o stop que eu levei, a operação que foi pro meu alvo e tudo muito bem detalhado. Tô mostrando sempre de forma transparente, tá? Antes, deixa aquele like, comenta, compartilha o principal, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, para entender como a gente opera e principalmente para seguir a risca ali, um operacional. Felipe, você tá me falando que eu não vou errar nunca mais? Não, queridos, eu também erro. Hoje foi esse dia. Eu estou mostrando para vocês que quando a gente erra pequeno e quando a gente acertar, a gente faz história. Fechou? Se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha e preenche o formulário para você estar junto com a gente. Vamos encerrar mais um mês, um ciclo aí, graças a Deus, muito legal, tá? Esse mês aí foi bem abençoado e eu quero te ajudar no próximo mês, fechou? Então, vamos aqui pro nosso vídeo. Nem vou falar do dia de ontem, tá? O mercado já abriu com um gap bem expressivo aqui para baixo. Eu escutei uma frase na semana passada e até repliquei ela hoje na sala. Quando você perde o primeiro movimento do dia, toma muito cuidado com as suas operações, as demais operações, porque isso pode acabar te atrapalhando. Por quê? O primeiro trade do dia, muitas das vezes, é aquele trade ali, como é que eu posso dizer, perfeito. Se vocês vêm me acompanhando aqui há bastante tempo, vocês vão ver que o que eu venho fazendo, a forma como eu venho executando, me entrega um resultado muito rapidamente. Ou seja, as minhas operações ali, 9h30, no máximo 10 horas, eu já estou praticamente já com o dia resolvido. Por quê? Porque eu encaixei a primeira operação, ou seja, o primeiro movimento, em tese, quando o mercado está mais tranquilo. Só que hoje eu não consegui. Por quê? Porque o mercado não me executou por centavos de dólar. Ah, raiva, viu? Primeiro FVG do dia, deixei marcado, coloquei aqui, analisando sempre do jeito que eu faço, tá? Mínima, barra máxima. Se você observar a primeira referência aqui, o mercado não tinha corrigido 50%, induziu muita gente aqui a pensar na ponta compradora. Eu também fui induzido, tá? Mas antes disso, eu já estava com uma ordem de venda aqui, que o preço não me executou. E essa era a minha referência de alvo aqui, pouco mais de 500 pontos, ou seja, já conseguiria ter encerrado o dia antes de 9h30. E infelizmente eu não consegui essa operação. Só que aí o mercado fez algo que me deixou bem interessado na ponta compradora, que foi essa liquidez aqui, ó, essa liquidez dupla que o preço deixou. Quando essa liquidez foi exposta e quando eu prestei atenção nessa oportunidade, eu falei, opa, eu posso enxergar um movimento que vai gerar essa manipulação e aí sim vamos decidir se o mercado vem para entregar ou se o mercado vai de fato confirmar essa movimentação de reversão. E aí o que eu fiz? Analisando esse movimento, sempre falo com vocês, prestem bastante atenção nas mínimas, quando o preço ao invés de romper, ele cria uma deriva. Queridos, não venham aqui falar de, mas você fez alguma coisa errada, porque todo dia eu faço a mesma coisa, tá? A leitura é mostrada, o trade é explicado, no dia que der errado, tá tudo bem, porque tá dentro do gerenciamento. No dia que dá certo, infelizmente, ninguém aparece aqui para ficar falando, porque deu certo, vai falar o quê? Eu acabei executando aqui minha compra, tá? Depois que o preço fez a inversão dessa deriva, tendo manipulado esse fundo de forma dupla, tá? Ou seja, fez a manipulação aqui, fez a manipulação aqui e eu justifiquei a minha compra nesse respiro que o preço veio. Mas veio muito agressivo, Felipão. Sim, mas mesmo vindo agressivo, eu já tinha visto que aqui tinha uma liquidez dupla. Eu falei, opa, isso aqui é um prato cheio para o mercado vir manipular, obviamente tocar os 500 pontos e entregar a rapadura logo em sequência. Não foi isso que aconteceu, né? Veio a abertura do à vista. Isso aqui talvez é algo que eu acho que eu errei, tá? A abertura do à vista. Poderia ter esperado um pouquinho mais ali
para ver como ele iria reagir. E ele acabou passando direto. Infelizmente passou em linha reta, não tive muito o que fazer, o preço veio com tudo. Olha só o mesmo movimento acontecendo aqui. A deriva, depois de um movimento agressivo, o mercado não tendo forças, tá? Só que eu não consegui encaixar essa compra. Essa compra aqui para mim não deu certo. Eu fiquei analisando, fiquei esperando, fiquei aguardando e infelizmente o mercado não me deu a chance de executar essa compra. Ah, mas teve microestrutura. Ah, mas teve um reteste nas costas. Cara, eu não encontrei essa oportunidade, tá? Depois que o gráfico fica parado, pronto, todo mundo sabe o que poderia ter feito ou não, tá? Falei muito isso no vídeo de ontem, mas aconteceu que eu não encaixei, o mercado acabou voltando, foi lá consumir essa liquidez. Eu falei assim, agora eu vou esperar a oportunidade. Felipe, por que você não fez essa venda aqui, você não fez a outra venda aqui em cima? Porque eu tinha essa liquidez, tá? Quando você tem uma estrutura que desce em linha reta, preste atenção nos pontos de liquidez, principalmente está no início do seu movimento. Então o preço acabou voltando em linha reta para lá, do mesmo jeito que caiu, voltou. Não teve uma microestrutura, não teve uma confirmação. Eu até esperei muito essa venda aqui, tá? Esperei demais essa venda aqui, considerando essa possibilidade de reversão. Só que o preço ficou travado aqui e não conseguiu virar esse FVG em IFVG do jeito que eu gosto. E na hora que inverteu, que quando rompeu, novamente não fui executado. Por quanto? Por muito pouco, tá? Com a expectativa de alvo técnico aqui na mínima. Aí eu pensei, se o mercado já está confirmando aqui, eu preciso agora de uma nova chance, de um respiro para executar essa venda e continuar acreditando na ponta vendedora. Então o que eu vou aguardar? Um novo movimento de manipulação. Então eu acreditei nessa indução? Sim, só que o mercado acabou passando em linha reta muito forte. Falei, poxa, isso aqui pode ser uma boa oportunidade no mercado induzir e entregar rapadura. O que eu fiz? Eu só estendi a minha referência aqui, coloquei a minha ordem, deixei o meu stop bem objetivo e aí novamente o mercado acabou me estopando e infelizmente não veio para o alvo, até acabou travando, foi lá buscar a máxima do dia e fechou nessa região aqui de cima. Então hoje foram essas operações, acabei tomando esses stops aí, infelizmente um dia bem chato e passei do meu horário, perdi, abre aspas, né, perdi muito tempo aqui na frente da tela, tendo em vista um cenário bem difícil aí que eu acreditei que poderia encaixar, mas acabou não encaixando. Pro pregão de amanhã, bem tranquilo, eu tenho uma manipulação num topo aqui. Por que é manipulação? Porque o mercado não rompeu. Pode ser que rompa já na abertura amanhã, pode ser que trave aqui amanhã, não sei. Eu sei que eu tenho essa oportunidade, eu vou ficar atento a essa outra zona aqui também, que é muito interessante observar todos os lados da moeda, tá? Felipe, mas o mercado não testou o referencial de ontem, ótimo. Para amanhã a gente já tem oportunidades aqui para ver que o mercado voltar. Não se esqueçam dessa liquidez, tá? Porque vai que amanhã na Super Quarta o mercado queira um movimento mais agressivo, nós vamos ter uma oportunidade de manipular regiões do pregão de segunda-feira. Então prestem atenção nisso daí, com essa manipulaçãozinha rápida, com talvez o mercado tendo feito esse movimento e aqui seja um choque interno, tá? Então nossa estrutura ficaria mais ou menos assim, com um respiro rápido no mercado aqui para continuar esse movimento altista, tá? Por que altista? Porque hoje, além de ter aberto com um gapzão de baixo, o mercado não deu continuidade a esse gap. O mercado travou e começou a possível movimentação de continuidade do movimento macro. O macro é de alta, o mercado só está corrigindo porque é super natural. No mínimo dólar, o lado oposto, tá? O dólar também com a volatilidade, graças a Deus um movimento mais agressivo aí, eu nem sei qual que foi a amplitude do dólar hoje, bem legal, dobrou de ontem, né, mas bem pouco, mas com volatilidade. Às vezes é muito melhor você ter um pregão com volatilidade do que um pregão com uma movimentação simplesmente fraca, porque ele tenta e no final não faz nada. Falei com vocês dessa troca de polaridade dessa outra. O preço já abriu lá em cima, tá? Então ele abriu confirmando a continuação. Essa era uma zona boa para comprar? Sendo bem sincero para vocês, eu não sou muito fã. Eu pegaria esse fundo, obviamente com esse topo. Você está abaixo dos 50%? Sim. Só que o ideal era que era uma microestrutura nessa região. Então, o que você vai ter que fazer? Quando vê esse tipo de situação, você tem que ir para o gráfico de 1 minuto e procurar dentro do gráfico de 1 minuto uma confirmação dessa oportunidade.
O dólar muitas das vezes é muito feio, tá? O trabalho do dólar. O que você tem? Você tem essa zona aqui de compra. Então você tem uma zona de demanda. O que você tem logo depois dessa zona? Uma tentativa de continuidade, o mercado já reverte e inverte essa referência aqui. Muito travado, tá? Tem gente que gosta de operar desse jeito. Eu não gosto desses candles. Esses candles aqui, quando você olha, parece código de barra, parece gráfico de Renko, mas acabou entregando aqui uma possibilidade. E aí o mercado acabou entregando essa alta, foi lá, manipulou o topo, porque quando tenta o rompimento e não dá continuidade, você tem que observar isso e ser bem preciso. Ontem eu até mostrei para vocês regiões de manipulações nas extremidades. Trades de manipulação, quando você vê que o mercado está chegando num topo e não passou, vende. Chegou no fundo e não rompeu, manipulando no caso, né? Compra. Não tem que ter medo, tem que executar, porque se você é aquele cara que fica caçando ali o trade perfeito, eu já sei que você está perdendo muito mais dinheiro do que ganhando. E no final das contas, o dólar, no meu ver, não teve uma operação saudável, mas acabou entregando esses dois movimentos. Porque quando cai reto, sobe reto e cai reto, é bem difícil de trabalhar. São dias que você tem que ser muito mais cauteloso do que ousado. Por que mais cauteloso do que ousado? Porque é muito fácil falar agora. Talvez você falaria assim dessa manipulação de topo, igual eu venho mostrando, mas eu não vi facilidade nessa execução de trade. Talvez você venha falar dessa manipulação de fundo aqui, mas ela não se confirmou, tá? Porque quando o mercado passa aqui e tenta voltar, ele não confirma rompendo o último topo. E na hora que tenta novamente, não confirma. Então, para amanhã, sua maior atenção vai estar nessa zona, ou seja, essa perspectiva que a gente tem. E se essa perspectiva que a gente tem para o dólar, a perspectiva do índice é ponta compradora. Sem medo de ser feliz, amanhã é super quarto, vamos fazer história, operar e lucrar juntos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!